Fala pessoal, tudo bem? Bem-vindos para mais um Fala Dudu. E hoje a gente vai continuar nosso papo sobre crescimento. A gente viu na videoaula passada que os modelos de crescimento endógeno que surgiram nos anos 90 não foram muito bem sucedidos para explicar a diferença de renda per capita entre países. São modelos que fazem sentido para a gente pensar como que o mundo, a tecnologia mundial foi evoluindo ao longo do tempo. E aí lembra, tem aquela coisa importante de ter a inovação de um setor separado, que não funciona sob competição perfeita, o setor da inovação, e esse cara provê um insumo para o setor de bens finais, com mais tecnologia, e a produtividade cresce. Aí tinham dois modelos, um é que aumentava o número de insumos intermediários e outro é que aumentava a qualidade dos mesmos, digamos assim, insumos intermediários. Essa era a teoria do crescimento endógeno. Aí a gente, mas não explica a diferença de renda per capita entre os países. E aí a literatura sobre isso se torna bastante, digamos, empírica, né? Fala assim, vamos olhar os dados e tentar entender o que está acontecendo. E não só em tentar entender assim, as causas mais próximas, né? Ou seja, o país é mais pobre porque ele é menos produtivo. E aí ele é menos produtivo talvez porque ele tem políticas econômicas que são ruins, né? Sei lá, as empresas têm uma dificuldade muito grande, por exemplo, de se abrir e fechar uma empresa, ou a regulação é excessiva, ou a regulação é muito frouxa, né? São coisas que atrapalham o desenvolvimento econômico no longo prazo. Essas são causas próximas, mas aí a literatura, uma literatura que meio que ligada com a parte histórica, também tenta explicar, tá bom, mas por que a qualidade institucional de alguns países hoje é tão pior que a qualidade institucional de outros? Né? Essa é a pergunta-chave. Tá bom, eu tenho políticas econômicas ruins, eu tenho insegurança, eu tenho jurídica, insegurança de todas as naturezas, eu tenho incerteza demais, eu não sei se o próximo governo vai fazer um negócio maluco. Da onde que vem isso daí? Por que alguns países têm isso e outros são mais estáveis, né? Tem mais facilidade para as pessoas terem acesso, por exemplo, a condições financeiras para montar uma empresa, ou tem mais facilidade a ter acesso à educação, para aumentar a sua própria produtividade. Por que esses países diferem tanto nisso? E você tem que dar um passo lá para trás, não tem jeito. E o passo lá para trás é dado no final dos anos 90, começo dos anos 2000, e aí tem alguns pesquisadores nessa área tentando ligar desenvolvimento hoje com razões históricas. E aí o que a gente meio que aprendeu com essa literatura, eu acho, é que as instituições lá, muitos centenas de anos atrás talvez, são importantes para explicar as instituições hoje. Então, países às vezes que eram ricos no século XVIII, assim, Cuba, era um país rico no século XVIII, ou a América Latina tinha um nível de renda per capita, com as medidas imperfeitas da época e tal, relativamente, alguns países da América Latina tinham renda per capita alta, pega a Argentina, por exemplo. Enquanto os Estados Unidos não era um país, nos anos 1700 não era um país, a renda per capita era mais baixa. O que aconteceu? E aí hoje mais ou menos o consenso é o tipo de colonização foi muito importante, o tipo de colonização, o tipo de estrutura colonial lá daquela época gerou uma qualidade institucional lá atrás, e essa qualidade institucional, mesmo que lá atrás não tenha sido tão importante, ela foi muito importante depois da Revolução Industrial, por exemplo, para a adoção de novas tecnologias, para adoção de novas maneiras de fazer a economia funcionar, contratos mais estáveis, esse tipo de coisa. A democracia mais ampla também significa acesso maior das pessoas à educação, à saúde, a emprego, a capital. Então a pesquisa meio que sugere isso, né? E aí tem o Daron Acemoglu, talvez um dos caras mais importantes nessa área tem outros, mas da literatura de desenvolvimento econômico. Eles olham lá, ele e seus coautores olham lá para trás e veem isso. Olha, os países que não é negócio de língua inglesa, e olha muito para a experiência colonial, né? Não é, antes a gente pensava isso, o cara que tem ética protestante, ética do trabalho, ou ele foi colonizado pelos ingleses, aí quem fala inglês, por algum motivo, tem mais facilidade de desenvolver instituições melhores, e meio que não é muito isso. O caso da Jamaica está aí para dizer, que não é um país desenvolvido, um país que fala inglês. O que esses caras conseguem mapear é uma certa ligação entre, como eu já falei, o tipo de instituição na época colonial e a qualidade institucional hoje. Então, pega os Estados Unidos, por exemplo. Chegou lá, geografia não favorecia aqueles plantios grandes, não favorecia muito, principalmente na parte do norte, tecnologias que empregassem escravos. Os caras chegaram lá e falaram assim, putz, estamos aqui, não dá para plantar
café que nem no Brasil, a gente vai ter que ter umas áreas de plantação menores, e aí cada um vai ter mais ou menos a mesma condição inicial, já parte de uma desigualdade inicial menor, bem menor. Vamos fazer regras aqui. E outra coisa, a gente vai viver aqui, o clima é parecido, o ambiente é parecido, a gente consegue ficar aqui. Então, tanto que a gente vai ficar aqui, vamos fazer uma qualidade institucional de direitos de propriedade, de acesso às coisas de todo mundo, de independência de um poder central muito forte, muito centralizador, cada um meio que por si, a gente cooperando, mas não tem um rei que vai mandar na gente, blá blá blá, certo? Também mais ou menos essa história dos Estados Unidos. Chega na história pensa no caso da América Latina, no caso do Brasil, por exemplo, chega tem aquelas vastas extensões de terra, propícias para alguns tipos de plantio, que são, por sua vez, propícios para serem trabalhados via trabalho escravo, né? Como no sul dos Estados Unidos, que se desenvolveu menos e até hoje é mais pobre, bem mais pobre, mais desigual. Então, na América Latina, as condições iniciais são diferentes, o clima é diferente, então muita gente não quer ficar, o cara quer extrair e picar a mula e vazar, né? O famoso vazar. Então, você vê que o incentivo a construir uma qualidade institucional, um tipo de instituição de pior qualidade para o desenvolvimento de longo prazo está meio que plantado já aí, né? Nessas sementinhas, aí na sementinha do café, aí na cana-de-açúcar. Por quê? De novo, porque as condições geográficas e climáticas favorecem um tipo de exploração diferente. Então o cara, assim, as pessoas morriam muito mais nos trópicos, né, do que nas regiões mais temperadas. Então o cara ficava menos. Tinha a população menor de ficar, ele ia lá, explorava e tentava ir embora. Porque ele explorava. E além de tudo, tem recurso natural pra caramba para explorar. Tem pau-brasil, tem uma terra que é super boa para plantar cana, então traz os escravos. Plantação de cana é aquele que a gente chama em inglês de gang labor, né? O trabalho em grupo, em grupão, vai lá, planta, vai lá, colhe, etc. Não precisa de muito de especialização, não precisa de muito capital humano. Então vamos investir em trazer os escravos, e aí traz escravos, você já gera desigualdade de início, conflito, certo? As instituições são monopolizadas por uma pequena elite. E por que são monopolizadas por uma pequena elite? Porque naquele tipo de ambiente faz sentido ter um cara, um senhor feudal com um negócio muito grande, um plantio gigantesco, e aí ele vira também o chefe político, e aí tem desigualdade de acesso às instituições democráticas, que mal florescem num ambiente como esse. Estão vendo a história? Então isso tudo meio que contribui para essas condições iniciais geográficas, climáticas, de plantio, etc., para o tipo de instituição que é instalado nas colônias serem de natureza diferente. Então você vai para uma colônia lá, por exemplo, que não tem nada disso, que é um deserto no meio, umas praias em volta com tubarão lá, que é a Austrália. Colônia de presidiário, hein? Começa. Mas que chega lá, os caras falam assim, por que a gente vai fazer aqui? Vamos fazer umas instituições de qualidade melhor para a gente vai ficar aqui, a gente não tem como fazer plantio de extensivo, em deserto aí no meio, vamos fazer plots pequenos, vamos fazer, áreas de plantação pequena e vamos meio que cuidar das nossas coisas. Então não é uma questão de falar inglês ou não falar inglês, é uma questão de ter condições iniciais mais ou menos propícias a instituições de qualidade desenvolvida. Cuba, eu falei, Cuba era rico porque produzia lá, tinha plantios extensivos que eram supervalorizados na Europa. Então em 1700 e pouco, né, é um país que vai ser rico, mais rico que os Estados Unidos. Só que aí vem a Revolução Industrial, em que a economia começa a ficar mais complexa, né? E os ganhos de tecnologia estão associados a uma economia mais complexa. Um país como esse, que tem as instituições lá, que tem um cara que manda em todo mundo, um grupinho que manda em todo mundo, ele não consegue alavancar o desenvolvimento. As instituições são de qualidade ruim, promovem desigualdade e travam o desenvolvimento econômico e crescimento econômico. Tá? Então essa é um pouco a história que a gente acredita de por que a gente chegou meio que onde chegou. O lado ruim dessa história, obviamente, ela parece estar bem baseada nos fatos. Na medida que a gente consegue olhar lá para trás, ver qualidade institucional lá atrás, condições iniciais, né, e mapear com qualidade institucional hoje, parece que é uma explicação boa. O problema dessa explicação é que ela é, por outro lado, meio determinista, né? Assim, então será que a gente não consegue... Acho que essa é uma leitura que você passa a ler e identifica de maneira errada, né? Que a gente não consegue. Então a gente não consegue, não. A gente teve uma condição inicial que levou a gente a essa posição hoje. Então é mais difícil, de fato, você pegar um país da América Latina e colocar instituições de melhor qualidade, né? Que mimetizem as instituições do mundo desenvolvido, por exemplo.
dado toda essa história. É impossível? Não, não é. Então, tem outros países que fizeram muito mais progresso do que outros. Por exemplo, na América Latina tem países bem pobres, sei lá, como a Bolívia, e tem país que está um nível de renda já mais elevado, como o Chile ou o Uruguai, né? Um país que tem nível de corrupção muito altos, né? Como vários, e tem países com nível de corrupção que nem o Chile e o Uruguai, que são baixíssimos. Então, dá para você fazer progresso, dá para você fazer progresso institucional, sim. Agora, a origem, essas condições iniciais lá atrás atrapalharam muita gente. Então, hoje um pouco a gente entende isso, a importância das instituições. A grande lição é: instituições importam muito, porque todo o resto, a qualidade da política econômica, resulta disso, entende? E é o seu acesso a todo mundo poder, quer dizer, o cara poder abrir uma firma rapidamente nos Estados Unidos, fechar com facilidade e tal, tem a ver com a qualidade institucional. E é óbvio que vai afetar a produtividade da economia, certo? E isso tem, por sua vez, a ver com como que as raízes do negócio foram formadas. Então é uma questão, como gostam de dizer alguns, complexa. Tá bom, dá para melhorar? Dá para melhorar. Tem esse atraso inicial aí, por conta de condições climáticas geográficas? Tem. Então, essa é uma maneira de você olhar essa questão do desenvolvimento pensando em prazos, né? Quando a gente quer olhar mesmo, o que aconteceu ao longo dos últimos 150 anos, por que a gente está mais pobre. Um outro ataque a essa questão, uma maneira metodológica de atacar essa questão, que cresceu, ganhou bastante força nos últimos, mais recente, nos últimos 10 anos, tá bom, entender, tá bom, eu entendo que chegamos, não chegamos, tem esses problemas, mas hoje em dia, se eu pego um país X qualquer, eu conseguiria melhorar a renda per capita desse país, ou a produtividade desse país de uma maneira expressiva, se eu simplesmente realocasse fatores de produção de um setor para o outro. E aí a história é uma história que a gente chama de má alocação de recursos, e é a seguinte: para o mesmo nível de acesso à tecnologia, geral, tá? Geral. Para o mesmo, e capital humano, capital físico, ainda assim tem uns países que são bem mais produtivos do que outros. Você fala assim, mas como pode isso daí? Alguns países, gente, alocam esses recursos de uma maneira mais eficaz. O que é alocar de uma maneira mais eficaz? É deixar mecanismos de mercado determinarem se tem que ter mais capital, máquina e trabalho indo para uma certa área do que para outra. Se as pessoas deveriam estar mudando, né, seu emprego, sua formação para ir para uma área que o país é mais produtivo, ao invés de outra. Então é o que a gente chama de má alocação. E aí o papel do governo é relevante demais, né? E em geral ele entra para atrapalhar nesse caso. Então, por exemplo, eu quero desenvolver a indústria de, lâmpadas. O governo acha importante porque é estratégico produzir bastante lâmpada. Aí o que o governo vai fazer, por exemplo? Então tem lá o nível de educação das pessoas, a capacidade de investimento, a infraestrutura e tudo, mas o governo vai falar, não, lâmpada é crucial. Aí ele vai subsidiar o setor de lâmpada. Aí ele vai pegar um banco de desenvolvimento qualquer e vai dar um crédito, por exemplo, super mais barato para o setor de lâmpada, e enquanto, o setor de camisa não tem esse crédito, tem que se virar no mercado. Aí o que acontece? O setor de lâmpada vai inflar, é claro, ele tem um incentivo a crescer, né? Dado que o governo está financiando, dado que ele está dando crédito barato, dado que ele está aumentando o imposto de importação de lâmpada, para proteger a lâmpada nacional, etc., vai fluir recursos para lá. Mas talvez não seja o lugar, né, em que o país, por diversos fatores, é mais eficiente. Né? Não seja uma linha de produção em que o país seja muito eficiente, ou talvez seja melhor importar lâmpada para poder exportar, esse tripé aqui que eu estou usando para poder fazer esse vídeo. A gente não sabe direito isso, a gente não sabe em que a economia vai se especializar melhor, vai ser mais capaz de produzir, né, com mais eficiência ou menos. E quando o governo começa a interferir nessas coisinhas, ele começa a gerar, então bota o capital, vai para lá, porque o governo está subsidiando, só que lá o capital não é eficiente, entende? E isso, acho que a gente não sabia 10 anos atrás, é grande. O impacto desse negócio na produtividade da economia é grande. Como é que a gente resolve isso? Com menos interferência do governo, não de uma maneira geral, não existe esse negócio, governo pequeno, governo grande. Mas nessas coisas, sabe? Assim, se a empresa de lâmpada é para ser pequena no Brasil, ela vai ser pequena. E aí vai ser uma outra empresa, não vai desaparecer aqueles recursos, o capital humano não vai desaparecer por causa disso. Capital físico não vai desaparecer, ele vai ser realocado para usos mais eficazes.
Então, essa é uma literatura de desenvolvimento, né, que em inglês a gente chama de misallocation, que cresceu muito nos últimos 10 anos e que explica boa parte da diferença de renda entre alguns países. Tá? Então, tornou-se muito importante, junto com a teoria de desenvolvimento de longo prazo, a gente olhar para esses fatores que geram má alocação de recursos para o que a gente tem, digamos assim, daria para produzir um bolo maior. Então é isso aí, pessoal. Então a gente fecha a questão do desenvolvimento. Vamos pular para outro tema, mas não esquece de curtir, de se matricular e de passar para os amigos. Um abraço!